Salve, salve, pessoal! Este é o podcast Eu Tenho Direito, voltado ao debate e à discussão do trabalho da assessoria jurídica do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região e dos escritórios conveniados pelo sindicato. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre discriminação no local de trabalho, como racismo, machismo, etarismo, LGBTfobia, capacitismo e transfobia. E eu sou Antônio Vicente Martins, do escritório AVM Advogados. Estou aqui com as nossas convidadas. Priscila Aguirres, diretora do Departamento Jurídico do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região e empregada do Banco do Brasil. E a Bruna Fernandes Marcondes, advogada do escritório conveniado do Sindicato dos Bancários FCN Lacerda Advocacia e Assessoria Estratégica. A Bruna é graduada em Direito pela URGS, com especialização em Direito Sindical pela FEMARGS e mestrando em Ciência Política pela URGS também. Mas antes de começar a conversa, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, dar o like no vídeo, compartilha com teus colegas. Isso nos ajuda a chegar em mais pessoas que podem se interessar pelo tema. E a gente começa falando e perguntando para a Bruna. Vou começar pela Bruna, tá, Priscila? Que é a nossa convidada, digamos que não é da casa, se bem que ela é um pouco da casa também. Mas vou começar pela Bruna, perguntando para a Bruna uma coisa que até pode ser óbvia, mas eu acho que é importante a gente começar pelo começo e pelo óbvio. Existe discriminação no local de trabalho, Bruna? Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite também para quem vai nos escutar de noite. Um prazer estar aqui sempre, segunda vez no podcast, também na companhia do Vicente, então fico muito feliz de receber esse convite de novo, espero que venham próximos. Sim, existe discriminação no local de trabalho, né? Na verdade, partir dessa premissa de que a discriminação vai acontecer no espaço de trabalho é uma das melhores formas de evitar que ela aconteça, né? Então, o espaço de trabalho, ele reproduz toda a lógica social. Então, as discriminações que existem fora do espaço de trabalho tendem a se reproduzir dentro do espaço de trabalho. Então, diferença de gênero, questões raciais, discriminação contra a comunidade LGBTQIAP+, ou seja, o trabalho, ele reflete a forma como a sociedade se organiza. Então, a probabilidade é que sim, é que tem discriminação no espaço de trabalho. Mesmo quando a gente não tem uma discriminação interpessoal e ativa, que é quando a gente tem um trabalhador ou trabalhadora sendo vitimizado diretamente por colegas ou por superiores, com xingamentos, com palavras de cunho agressivo. Mesmo quando a gente não tem esse cenário mais visível, a probabilidade é que a gente tenha ali uma reprodução da discriminação no espaço de trabalho, nas suas versões mais sutis, né? Priscila, existe discriminação no local de trabalho? Existe discriminação nos bancos, Priscila? Tu que é diretora dos sindicatos bancários? Enfim, vamos começar pelo começo, né? Essa tua fala, Bruna, da questão do mundo do trabalho reproduz o que a sociedade apresenta. Dentro dos bancos, a gente observa que isso é relativo, né? Então, assim, a proporção de mulheres dentro dos bancos, a proporção de pessoas negras dentro dos bancos, e aí a gente vai por aí fora, PCDs e tudo mais. Por que não reproduz, se com respeito a outros aspectos reproduz, né? Então, quando a gente vê isso, agora há pouco, a gente estava fazendo um trabalho para identificar os grupos dentro do grupo auto-organizado de funcionários pretos e pardos do BB, a quantidade de pessoas. Nós somos 14 dentro de Porto Alegre e região. Como assim? 14 pessoas pretas ou pardas dentro de todas as agências do Banco do Brasil em Porto Alegre e região, do nosso sindicato, área de atuação. Nossa, e então, quantos trabalhadores temos? E justamente essa a questão da proporção, né? Em uma agência pequena, a gente tem, em média, 10, 12 funcionários. Quantas agências a gente tem? Aqui em Porto Alegre, a gente tem só o prédio aqui da Rua Uruguai, nós temos em torno de 350
trabalhadores ali. Nós devemos ter 1.500 trabalhadores Então, do Banco do Brasil na nossa base sindical, aqui em Porto Alegre região, e tem 14 pessoas pretas e pardas exato. Então, assim, que se auto-intitulam. aí a gente vai para a pauta das mulheres. A gente precisa que exista uma aceleração de carreira porque a gente quer mulheres em espaço de liderança. Existe dentro, e aí eu vou puxar o assado para o bebê, né? Que é onde eu domino mais, a questão já existe um quesito, um indicador dentro do Conexão, né, que é o nosso sistema de resultados, para que se busque essa aceleração de carreira para mulheres. E aí a gente chega num ponto que essa demanda, né, ela vai sendo suprida e aí a gente começa a ver que depois desse estoque não há outras. Né? E aí se a gente for avaliar os outros grupos, PCDs, né, LGBTs, então assim, a gente vê que aí não reproduz, né? Aí não se reproduz. E aí não se reproduz em função de justamente a gente ver um caráter discriminatório. Porque a gente trabalha dentro de uma instituição que quer ter um padrão aceitável, porque os clientes vão querer essa ideia de que o cliente vai querer ser atendido por alguém assim. E aí quem não é assim não atende necessariamente o padrão que eu quero, e aí eles naturalmente vai acontecendo. E aí esse naturalmente que me desespera. Porque a gente vê que isso é um processo que vai se repetindo com naturalidade, que não é natural. Né? Então, e a gente precisa fazer essa descrição que tu traz com a tua pergunta. Então, a gente que está trabalhando meio que mergulhado nesse assunto, quando a gente tem que pensar lá do início para falar a respeito de escrever, a gente vai criando, né, uma angústia porque a gente está vendo. Todo mundo está vendo, mas, de fato, a tua pergunta cabe muito, a gente precisa começar a descrever o que acontece para justamente chamar a atenção de como é que a gente chegou nessa situação que todo mundo encara com uma naturalidade que não deveria existir, né? Eu acho que, às vezes, essa questão da discriminação, ela fica muito evidente em algumas situações e acho que ela até reproduz a situação que tu descreves, Priscila, assim, do Banco do Brasil, ela reproduz uma situação da sociedade em geral, que é uma ausência de negros, por exemplo, em postos de liderança. Se eu for para o judiciário, eu vou ter 300 juízes do trabalho aqui na 4ª região do TRT4 e eu devo ter 2 negros, entende? Se tiver. E a proporcionalidade entre homens e mulheres dentro desse espaço, que é o espaço que eu domino, que é o do judiciário, por exemplo, ele vai ser praticamente igual. Se eu for para dentro da faculdade de Direito, na época que eu fiz, não hoje, que tu tem políticas afirmativas, etc., né? Que já tem uma outra pegada disso. Mas, enfim, quando eu fiz a faculdade de Direito, eu tinha 120 formandos e tinha 2 pessoas negras. Quer dizer, e tinha talvez 50% de mulheres e homens na época, né? Eu estou falando disso vou confessar, 40 anos atrás. Algumas décadas atrás. Algumas décadas atrás. Não, mas talvez até 2 décadas atrás, talvez. Até e ainda hoje. Ainda hoje. Se tu tirasse as ações afirmativas que o Estado brasileiro reconhece, seria isso. Seria 120 e seriam 2 pessoas negras. Mas eu acho que isso impacta muito para a gente também, fazer com que as pessoas que entram na agência do Banco do Brasil ou que entram nas outras agências bancárias, a situação do Banco do Brasil ela não é diferente das outras, né? Ela vai ser quase hoje a situação de ter empregados negros ou PCDs ou LGBTQIA+, ela vai ser vinculada até a uma política de marketing adotada pelas instituições financeiras e não a um processo de conscientização ou de políticas afirmativas. Claro. Né? Algumas instituições financeiras elas vão adotar isso como uma política de marketing e não como uma política de efetividade daquele direito. Tá bem, mas se existe essa discriminação, que é uma discriminação que vocês já apontaram e ela é muito evidente, pela ausência das pessoas nesses locais de trabalho, né? Então existe essa discriminação que é uma discriminação institucional. Também existe a discriminação decorrente da violência, do ato mesmo de externalizar essa discriminação, seja por parte dos
consumidores, e vamos tratar aqui de bancos, então seja por parte de consumidores, Dos usuários, né? Sim. como por parte dos próprios colegas e por parte do próprio ambiente, né? Claro. Esse é um recurso, é bem interessante essa diferença, porque é um recurso também para quem está nos ouvindo, lembrar que a discriminação, muitas vezes, ela está associada a essa conduta agressiva, violenta, ou que a gente chama de racismo antinegro, né? Que é aquele desejo, aquela vontade ou aquela agressividade de que pessoas negras não estejam no espaço, baseado em preconceitos, estereótipos. Mas existem outras versões daquilo que a gente chama do racismo, né? Essa que a Priscila descreveu tão bem, uma situação extremamente atual, né? A despeito de todos os esforços, não só do movimento negro, mas das ações afirmativas, enfim, de ocupação desses espaços, desses postos de trabalho, é o que a gente chama de racismo institucional, que vai nos dando também uma outra dimensão de que o racismo não precisa necessariamente que o sujeito que está ali interagindo com uma pessoa negra ou não tenha o desejo de discriminar. Então, quando você fala da violência, esse sim. O desejo de produzir a violência, ele tá intrínseco naquela conduta, né? Então, quando você faz um xingamento a alguém, você tá ali num estado de consciência de que você tá produzindo aquela violência, aquela agressão verbal, aquela violação de direito. Mas quando a Caixa, o Banco do Brasil ou os outros estabelecimentos bancários deixam de recrutar pessoas negras porque elas não vão ser a cara do banco, né? Priscila, como tu falou, não, o usuário, o consumidor, ele não vai querer ser atendido por uma pessoa assim. Isso é uma reprodução do racismo institucional. Ainda que o sujeito que esteja fazendo esse raciocínio não tenha vontade de excluir ninguém. Então, isso é um recurso analítico, né? Uma forma de olhar a realidade que vai ampliando a nossa compreensão sobre o racismo e sobre a discriminação contra os demais grupos também, né? Então, isso faz sentido para que a gente entenda, né, as várias modalidades, as várias formas de racismo e como que ele se apresenta na sociedade. Para nós, isso é especialmente importante, né? Que é o que a Lélia Gonzalez vai chamar de racismo à brasileira. A nossa forma de racismo e de discriminação, ela está muito articulada a isso, esses exemplos que a Priscila trouxe tão bem. Que é, uma pessoa negra não deve fazer essa atividade. Uma pessoa negra que tem cabelo trançado, que tem o cabelo afro, ela não deve estar em atendimento ao público, né? Ela deve estar lá na faxina, ela deve estar lá como trabalhadora doméstica, mas ela não pode estar aqui como bancária, como desembargadora, como juíza, né? Então, o nosso racismo tem muito essa marca, que é diferente do racismo que a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, onde você tem uma agressividade contra grupos que nós não experimentamos exatamente assim no Brasil. Por exemplo, o apartheid da África do Sul. Tem muita gente que usa esses exemplos para dizer, bom, então não tem racismo no Brasil. Nos Estados Unidos também, exatamente. Né? Que a proibição dos negros sentarem nos bancos da frente do ônibus, por exemplo. Exatamente, né? Usarem o mesmo copo, de frequentarem a mesma lanchonete. A mesma escola. Nós não tivemos isso instituído no Brasil enquanto uma política escrita como foi nesses outros lugares. Mas a gente tem isso instituído no Brasil de outras formas. Do nosso jeito, né? Da nossa forma de fazer. Com a nossa forma também de sociabilizar. E aí faço esse gancho, Vicente, para responder ali a tua primeira pergunta. Também quando a gente olha violência, a gente tem que ter um olhar um pouco mais ampliado. Porque existe aquela violência que todo mundo sabe que é violência. Agressão verbal, agressão física. Sim. E existe aquela violência que se dá por outras linguagens. Como, por exemplo, você excluir um colega do espaço de trabalho. Você pedir para que a colega negra seja responsável por faxina, por limpeza, colocando para ela uma tarefa de subalternidade. Existe também fazer isso através da sobrecarga. Então, Cida Bento também, que é uma importante intelectual negra, fala muito sobre isso, que é sobrecarregar pessoas negras mais do que você sobrecarrega os brancos, porque ela deve provar que ela merece estar ali, que ela merece ocupar aquele lugar que originalmente não é dela. Ou provar que ela não merece estar ali porque ela não consegue fazer todas as tarefas. Perfeitamente, para justificar uma demissão, uma rescisão, ou até mesmo que a pessoa desista
de ter que insistir por aquele espaço. Isso vai acontecer muito nas carreiras quando a gente tem possibilidade de promoção, possibilidade de ocupação de cargo de liderança, né? A régua é muito mais alta para pessoas negras e para grupos minoritários em geral, para mulheres também, né? Então, essa também é uma forma da gente olhar para a violência não só naquele sentido clássico do xingamento, do empurrão, mas ir ampliando a violência também para essas outras formas de comportamento. E também a forma de comportamento que pode ser da observação, ou da piadinha, ou do... Eu acho que isso é um elemento que ele é muito importante, que a gente também consiga fazer uma abordagem, que é uma abordagem até de formação das pessoas, né? Que... A observação que eu fazia há 15 anos atrás da piadinha sobre a mulher ou sobre o amigo que que tinha uma discapacitação, etc., ou que tinha uma opção de gênero diferente, ou não é opção, né, que a gente fala, tem que fazer, tinha um gênero que tinha... Ele faz uma coisa diferente que hoje tem que entender isso e tem que combater isso, quer dizer, não pode admitir determinadas observações que são observações discriminatórias, ainda que a pessoa tenha 60 anos, tenha 70 anos e há 50 anos isso não era considerado como discriminação, mas é sim discriminação. Sim. Porque talvez as pessoas com que ele agredia há 50 anos atrás não tinham nem o letramento para resistir a essa agressão e para dizer, ei, não, esse tipo de piadinha não é uma piadinha para mim, né? Sim. Acho que isso é um elemento também de que muitas vezes as pessoas, elas são agressivas, mas não reconhecem essa agressividade. Isso deve acontecer todos os dias também, né, Priscila, no banco? Mas assim, isso tudo que estamos falando, eu gostaria muito que a Bruna falasse pela questão do negar a violência, né? Eu acho que é uma fala que tu traz, que eu acho que quanto mais a gente puder fazer chegar, eu acho que essa reflexão é muito importante. Então eu queria que tu falasse um pouquinho nesse sentido, porque eu acho que é bem isso, né? Nós somos ensinados, né, a sempre negar, né, a se constranger e se culpabilizar por coisas que acontecem com a gente. Então, acho que a tua fala, nesse sentido da não violência, queria que tu falasse um pouquinho do negar a violência que acontece, porque eu acho que daí, a partir daí a gente vai trazer outras questões que vem, né, desse assunto. Tá, muito bom. A piada, eu acho que ela é bem sensível para esse tema, né? Porque ela explica muitas coisas sobre a violência, ela explica muitas coisas sobre dor e sofrimento no espaço de trabalho e sobre novas reflexões, né, Vicente, que estão surgindo. Eu acho que há 50 anos atrás também era discriminação e era agressivo, né? E aí, o que vai gerando para as pessoas muitas vezes? Uma vontade de se defender. Então, eu faço essa piada há 30 anos, eu faço essa piada há 20 anos. Como assim agora ela tá datada? E aí tem esse debate que acaba ocupando, às vezes, um lugar geracional. Não é sobre isso. Há 20 anos também ela não era engraçada para todos os públicos, né? E é um pouco também um convite para fazer essa reflexão. Isso não significa se punir, né? Também não é uma questão de distribuição de culpa, mas de olhar para a sociabilização com maior responsabilidade. O que a gente tem hoje são espaços mais plurais. Então, há 20 anos, a equipe do banco eram só homens. Então, assim, qual que era o interlocutor ali que ia se dar por ofendido, né? Com uma determinada piada de cunho homofóbico, ou de cunho racista, ou de cunho misógino, né? Anti-mulheres. Então, esse interlocutor não estava ali, né? Então, esse espaço que ele é plural, ele deixa de ter essa segurança de que a piada não vai, entre aspas, ofender a ninguém, né? Então, eu acho que esse é o convite desse tempo. Sobretudo se a gente pensar espaços, não só no trabalho, mas no WhatsApp, nas redes sociais, no Instagram, todo mundo tá ali, né? E esse outro interlocutor, esse outro que não fazia parte da conversa, ele tá ali ouvindo a conversa, né? Então, eu acho que faz esse convite, que é um convite de reflexão de como que a gente interage e como que, né, a gente também trabalha para respeitar as pessoas, num lugar mais inclusivo mesmo, né? Tem um documentário muito bom sobre piada, chamado Riso dos Outros. Recomendo também muito. Porque ele faz esse convite para pensar o humor quando
o humor tem esse... Primeiro que o humor e a piada são muito importantes para nossa sociabilização como brasileiros, né? É uma marca da gente, né? A gente faz isso no trabalho, nas famílias e tal. Depois, ele também tem um lugar disruptivo, crítico, né? O humor cumpre essa função. E aí o documentário traz essa reflexão do como o humor que é ofensivo para minorias, ele não tá fazendo nenhuma coisa nem a outra, né? Ele não tá criando conexão, ponte, empatia, e ele não tá sendo disruptivo, crítico. Ele tá só sendo violento, né? E aí, um pouco pegando esse gancho que a Priscila coloca, né? A gente conversa muito sobre violência, sobretudo no espaço de trabalho. Eu sempre uso como recurso uma convenção, né, que é a convenção da OIT a 190, que fala sobre discriminação e violência no mundo do trabalho. É uma convenção bem nova, né? Ela foi ratificada pelo Brasil agora no governo Lula, né? Depois de uma luta muito grande, sobretudo das trabalhadoras domésticas e de outros setores da classe trabalhadora no Brasil. E, basicamente, ali, se você vai ler o que é violência no mundo do trabalho, ali para a OIT, é tudo o que for violento para quem estiver recebendo aquela interação. Essa abertura, ela é inicialmente chocante, né? Porque tu pensa, não é possível. Como assim violência é tudo isso? Mas ela tá trabalhando com essa lógica de que o sujeito que antes não estava no espaço, como a gente conversou, né? A mulher negra, a pessoa trans, a comunidade LGBT, enfim. Essa pessoa que passa a fazer parte do espaço de trabalho não é saudável, não pode ser natural que ela se sinta excluída, que ela se sinta obrigada a fazer coisas que ela não deveria fazer, que ela se sinta diminuída, inferiorizada, humilhada. E aí, a conduta do agressor, ela pode ser tão ampla quanto for possível, desde que cause esse efeito. O que quer dizer? Não é porque é piada e algumas pessoas deram risada que isso deixa de ser violência. Não é porque você depois no final fala, eu tô brincando, que isso não produz aquele resultado. E coisas que às vezes são do campo do não verbal. Principalmente mulheres sentem muito isso, né? Um espaço de trabalho onde tem a confraternização e tem um encontro e só os homens participam. E aquela mulher que é a única mulher, ou são duas mulheres, elas ficam periféricas a esse espaço de trabalho, né? Então, basicamente, assim, virar as costas para a colega, né? Se isso é feito numa sistematicidade, numa frequência e com uma intencionalidade de exclusão dessa pessoa, é isso que ela vai sentir. E isso é violência. Ainda que, concretamente, o sujeito que não convidou, o sujeito que virou as costas, ele não tenha feito uma atitude com a intenção de, né? Então, o convite aqui é a gente estar mais atento, mais presente para as nossas condutas e o efeito que ela tem nas outras pessoas, né? E aí tem um recurso que eu também sempre digo, nem todo mundo, a gente não vai acertar sempre, né? Vem muito esse papo, mas às vezes até geracional, mas então agora não pode fazer nada. Eu não posso convidar meus amigos para tomar um chopp. Tem que convidar as amigas também. Tem que convidar as amigas também. Então eu não posso fazer piada. E para muitas pessoas isso é assim, então eu não posso ser eu mesmo. Não vai acertar sempre, tá? Inclusive porque a gente tem muita interseccionalidade. Então, às vezes, até os homens também avocam para si, né? Os homens cis, branco, heterossexuais, avocam para si esse lugar do... Então, agora é tudo comigo, o problema sou eu. Não, a gente tem muita interseccionalidade aí. As mulheres brancas também têm a sua responsabilidade com as pessoas negras, esses outros grupos com a comunidade LGBT. É uma interação, não é uma questão de distribuir culpa e hierarquia de culpa, né? Mas é também da gente pensar, bom, então se vem, vamos supor, eu tô ali, fiz piada e tal, e vem uma denúncia, e vem uma observação, e vem uma chamada de atenção, seja ela de um superior ou de um colega, dizendo, cara, isso não é legal, ou isso que você tá fazendo não é legal, tal pessoa tá se sentindo mal, enfim. É de colocar um ponto de reflexão, porque a tua intenção, ela é uma parte pequena dessa equação.
Isso que é uma coisa bem importante, né? Quando a gente olha a violência, e a OIT vai definir violência no mundo do trabalho, o foco é a vítima. O foco é o efeito que a violência tem na vítima. Não está em debate se o sujeito que fez a piada queria a exclusão daquela pessoa, queria que aquela pessoa saísse do trabalho. Isso não é irrelevante, mas é uma parcela, né? Então, desapegar disso faz com que a gente também fique mais disponível para enxergar a violência e mais habilitado a combater a violência. A corrigir a violência, porque Também. muitas vezes somos nós que vamos cometer essa violência também. Então, acho que esse é um exercício prático também, né? E eu acho que é interessante essa reflexão que tu faz de dizer que é um processo todo. Eu achei bem interessante essa expressão especificamente de a tua intenção, a intenção da pessoa que está falando, que fez a piada, que não sei o quê, é um elemento, mas ele é um elemento menos importante disso tudo. O que é mais importante é como quem sentiu a violência recebeu esse processo. O que é importante, me parece, é que a pessoa que cometeu a violência, ela tem a capacidade de fazer a reflexão do cometimento da violência. Sem dúvida. Porque acho também que às vezes isso está tão arraigado e eu faço uma reflexão de homem branco com 60 anos, etc., que faz muito isso. Assim, ó, eu não acho nunca que seja um mimimi. E é essa expressão que se usa, né? Inclusive, quando as pessoas confrontam alguém para dizer: olha, tu não pode mais usar essa expressão para te referir à torcida do Internacional, por exemplo. Todo mundo sabe que eu gosto muito de futebol. Então, assim, ó. E aí o cara disse: não, mas eu sempre usei essa expressão. Sim, tu sempre usou essa expressão, mas tu sempre fez errado usar a expressão. Tá? E eu não estou dizendo também que, eventualmente, tu não vai repetir usar essa expressão, porque ela está tão arraigada dentro da tua cabeça, dentro do teu psicológico, etc., que talvez tu repita. Mas o que é importante é que cada vez que tu repetir essa expressão, tu mesmo saiba que tu tá falando errado e que tu lembre de dizer: nossa, eu não posso repetir essa expressão. Eu não posso mais cantar essa expressão porque ela é uma expressão ofensiva, racista e discriminatória. Então eu tenho que eu mesmo combater aquilo que eu acabo fazendo. E acho que esse é um processo que ele é um processo importante. Então, eu não quero culpabilizar. Às vezes eu tenho que culpabilizar também, porque também pode ter o dolo de usar a expressão. Eu sei que está errado, eu sei que é discriminatório, eu sei que é racista e eu vou usar. Bom, aí a gente já está falando de outra coisa. A gente está falando de dolo, a gente está falando de vontade de fazer, né? O dolo vai ser isso. E não é só uma coisa: não, eu usei, realmente está errado e eu vou corrigir. Está errado, eu reconheço que está errado, etc. Eu, às vezes, combato muito isso com amigos, em que, não em situação dessa que eu fiz do exemplo, mas em outras situações, seja de questão de mulher e tal. Eu tive uma situação, eu já passo para ti, Pri, assim, que é uma situação dentro de um ambiente do futebol, não era dentro de um campo de futebol, mas era de uma sede de um movimento, de um clube, e que eu um dia disse que as meninas que frequentavam, que eram as filhas das pessoas que, boa parte dos sócios desse movimento, elas se sentiam intimidadas dentro desse ambiente. E os homens, meus amigos e tal, ficaram, alguns deles, ofendidíssimos que eu usei essa expressão, entende? De que as meninas se sentiam intimidadas. E é evidente que elas se sentiam intimidadas por todos nós. Primeiro, porque elas eram muito minoria. E segundo, que a conversa que rolava ali era uma conversa homofóbica, machista, discriminatória. O combo. Era tudo ali, entende? Então é evidente que alguns homens olhavam com olhares que não eram olhares que eles se olhavam entre eles. Então é evidente que isso é intimidatório e a gente tem que entender isso, né? E combater isso de alguma forma, o que é muito difícil. Priscila, a gente dentro do sindicato também tem procurado criar mecanismos. Eu sei que a Bruna também está envolvida um pouco nisso, mas a gente também tem procurado criar mecanismos de combate a isso, né? De políticas disso, tratar de tentar criar algum tipo de
roteiro para enfrentar isso, né? Veja bem, quando a gente fala dessa questão do que é institucionalizado, Bruna, do que do que está arraigado, como traz o Vicente, é evidente que faz parte da concepção de cada um de nós, da sua educação, do seu aprendizado ao longo dos anos. Mas quando a gente fala do ambiente de trabalho, a gente precisa ter um pouco mais de seriedade. Assim como o comportamento no clube, o comportamento dentro do ambiente de trabalho, ele tem um regramento. Né? Então, assim, evidentemente que não é do nada, né? Nós temos toda a questão que a gente precisa levar dos regulamentos internos das instituições, da própria, né, Constituição das leis do trabalho, mas essa questão que a Bruna trouxe de como a vítima se sente. Até então, e aí eu não vou datar com décadas, né, mas até então, essas questões, essas pequenas violências do dia a dia, elas são levadas como algo a ser vencido dentro do trabalho para que tu tenha sucesso profissional. Hoje a gente vive num momento em que gera adoecimento essas pequenas violências. E esses adoecimentos é que chamam a nossa atenção para a necessidade que a gente tenha que as pessoas entendam. Mesmo aquelas que praticam essas pequenas violências, mas as que sofrem essas pequenas violências, que elas não têm mais essa necessidade de ter que tolerar e passar por isso para conseguir ter o seu sucesso profissional. Então, nos cabe, quanto representação dos trabalhadores, justamente buscar abrir caminhos para que as pessoas se sintam confortáveis em condições de buscar meios para que essa violência cesse. E aí, assim, claro, evidente que tem as piadas que a gente precisa chamar atenção. Nós, como representantes sindicais, a gente tem que fazer esse trabalho dentre os locais de trabalho que a gente frequenta, levar essa perspectiva de que se fosse contigo, tu não ia gostar. Então não tem graça. Vamos tentar fazer umas brincadeiras mais inclusivas que seja de fato graça para todo mundo. Ou então, cuida mais do que tu fala. Se fosse com a tua filha, teu filho, teu amigo, não ia gostar, então não faz. Mas assim, outras coisas assim um pouco mais duras, que é justamente, tu estava falando da organização das reuniões de trabalho, quem é que organiza? Sempre a mulher do grupo, que não são muitas em geral. Sempre quem organiza é. E aí, na hora de executar, quem é que supervisiona para que tudo dê certo? Sempre a mulher. Então, são pequenas violências que sempre a gente vai cansando ao longo do tempo. E eu me coloco no lugar também, né, de muitas vezes era uma das poucas mulheres da agência que tinha que fazer essas funções, né? Então, nos cabe, como representação sindical e dos trabalhadores, criar espaço para que a gente fale sobre isso, para que a conscientização venha, né, tanto para o agressor como as pessoas que sofrem a violência. E eu acho que para além, né, trazer essa sensibilização, porque existe uma dificuldade tão grande de reconhecer. Olha, isso está me incomodando muito, está me incapacitando em alguns momentos, isso está me trazendo desconforto, e entender que é possível falar isso, que tem que ser falado, para que não se dê continuidade, para que não se naturalize como a gente tem hoje em muitos momentos, que é assim, não é para ser assim. E a gente tem que conseguir fazer essas mudanças. O que mudou até agora não foi de graça. É porque algumas pessoas acharam que aquilo ali não poderia ser assim, que não era aceitável, e foram buscar mudança. Então, é nesse sentido que nosso trabalho de representação sindical faz isso, né? Não, tu tá certa, tá errado, isso não deveria ser assim. Vamos fazer alguma coisa. E isso não é novo, a gente não tá criando, a gente não tá reinventando a roda, né? Isso já existe. Só que em alguns momentos a gente vê que né? E as pessoas estão aceitando coisas que não deveriam, e as violências vão aumentando de grau, de tom, e a gente vê situações inaceitáveis, como essas ofensas. A ofensa, ela não vem do nada. Ela vai... É uma piadinha, é uma fala mais sarcástica, e o agressor vai se encorajando até que venha a ofensa. Né? Então, esse entendimento de que a gente vive em ambientes com um nível de toxicidade diferente para cada uma das pessoas envolvidas, né? Então, o nosso trabalho, eu acho que a importância desse podcast, a gente falar sobre isso, é muito também para que as pessoas que são vítimas desse tipo de situação se percebam de que é preciso fazer alguma coisa para que isso não se agrave. E para o agressor, né, fazer a reflexão para que a gente não precise
punir tudo que acontece, mas trabalhar na reflexão para que essas situações não se repitam com tanta frequência, né? Não se repitam, não aconteçam. E aí, assim, a gente falou bastante da questão de situações de racismo e contra as mulheres, mas, assim, a população LGBT também tem uma grande... não tem canais de denúncias, mas incidência de ocorridos que a gente toma conhecimento e a gente trata de uma forma que acaba ficando meio escondido o que aconteceu, porque as partes acabam acordando entre si e a gente não consegue dar visibilidade para casos, para que não que a gente queira a visibilidade do que acontecido, mas para que a gente tenha a oportunidade de mostrar que acontece e quem sofre tem o direito de ir em busca, né, de alguma ajuda para que cesse a violência, né, mas que os PCDs, então assim, a gente tem tantas situações que a gente acompanha e que a gente não consegue fazer essa reflexão para aquele que sofre agressão, para entender que tem que ir em busca, né, que não basta passar por ela com as marcas e as suas dores, mas que é preciso ir em busca de construir canais para que a gente consiga atuar de uma forma mais direta com as instituições, no nosso caso as financeiras, né, que é uma... enfim, que é um bom adversário, né? Então, assim, e a importância da gente falar sobre isso justamente para tentar chegar nesses dois lados, que às vezes é o mesmo, né? A gente tem muito agressor que sofreu agressões desse mesmo nível contra si mesmo no passado e que ao invés de buscar um ambiente mais saudável para os que engrossa a fila dos agressores. Então, é um assunto muito complexo, mas eu acho que a gente falar, principalmente no nosso programa do jurídico, né? Trazer essa pauta de que a gente tem que criar mecanismos e buscar algumas mudanças, né? Não, sem dúvida. Essa questão de olhar para a vítima é realmente muito importante, assim, porque esse mimimi, né, que chamam, ele vem do inglês, que é me, de... eu. Tudo sobre mim, né? Tudo sobre mim. É isso que quer dizer esse termo mimimi. E é uma falácia, né? A gente que acompanha vítimas de discriminação em geral e de discriminação no espaço de trabalho, as pessoas passam por um processo muito árduo e, em geral, bem longo para reconhecimento da violência. É muito difícil alguém passar por uma interação em que foi feita uma piada, vamos supor aqui usando o exemplo da piada, e sair de lá, não, agora eu vou ali no Sind Bancários e vou... Deu para mim. Muito provavelmente, a tendência em geral é um acúmulo, né, de várias interações, às vezes até de anos de violência. Isso para vários casos de violência. Porque essa relação de naturalizar a violência, que a Priscila, né, já começou a fala dela trazendo essa questão, ela também vale para as vítimas. Elas também estão inseridas na mesma sociabilização, né? Outra coisa é que ninguém quer ocupar essa posição de vítima no espaço de trabalho. A pessoa quer estar integrada, a pessoa quer ser promovida, a pessoa quer, né, ter um ambiente de trabalho de qualidade, a pessoa quer ganhar bem. A pessoa sabe que se denunciar uma determinada situação, ela vai enfrentar uma trincheira. Todo um processo de mais agressão. Sem dúvida. A respeito daquela denúncia que ela está fazendo. Sem dúvida. E tem muitas vítimas que fazem essa ponderação. Tipo, vou adiante... ou aguento aqui, ou lá na frente vai ser pior, né? Então, acho que quando a Priscila faz essa fala é tão importante, porque o papel do sindicato, ele é esse mesmo, né? Sensibilização, suporte e visibilidade. E a visibilidade nesse lugar educativo da visibilidade mesmo, né? Que é mostrar para a pessoa que tá lá achando que aquilo só acontece com ela, que tem outros caminhos de buscar um ambiente sadio. E essa busca, ela é sempre muito árdua, ela é sempre muito difícil, mas ela traz recompensas bem importantes de restauração. Porque o sofrimento, independentemente do tipo, da modalidade da violência, do nome que a gente dê para essa conduta da violência, ela tem efeitos muito significativos na estabilidade psicológica, na psique. Ela tem efeitos físicos no corpo das vítimas, né? Então, tem muitas pessoas já escrevendo sobre isso, mas aqui, como a gente vem falando sobre piada, me lembrei muito do Adilson Moreira, que é um jurista, um homem negro, e
ele fala bastante sobre as microviolências e o efeito que elas possuem no adoecimento daquele trabalhador. Outra também, que é uma intelectual que teve aqui em Porto Alegre também há pouco, a Cida Bento, fala sobre o quanto essas piadinhas, esse estereótipo, essas imagens de controle de que pessoas negras, elas não são capazes, elas não tinham que estar ali, como isso tem relação com hora extra excessiva, sobrecarga de trabalho, adoecimento. Então, a Cida fez uma pesquisa longa, qualitativa e quantitativa com trabalhadores, conseguindo observar essa diferença, né? Então, a gente está falando aqui de dados científicos que dão suporte, né? E quem já atendeu, quem promoveu a escuta de uma pessoa vítima de violência, sabe do que a gente está falando, né? Você vê no físico da pessoa, no desequilíbrio, né? Tem pessoas que preferem abrir mão do trabalho. Tem pessoas que preferem abrir mão da sua segurança e da sua estabilidade financeira a ter que voltar para um ambiente de trabalho violento. Bruna, tu falou agora, o que é escuta? Porque eu acho que esse é um conceito que acho que ele é importante. A gente quer dizer, o escuta, quando a gente está falando aqui, ele não é escutar a pessoa simplesmente, mas, ok, é fazer isso e processar isso de alguma forma, é ter acolhimento. Mas o que é escuta? E para que ela serve e o que ela pode preparar? E depois, assim, a gente está com uma política de escuta também no sindicato, Priscila? Aí é que temos que construir. Aí entra a Bruna e a Paula na história. Eu acho que essas mudanças, Vicente, que tu fala, assim, de conceitos arraigados e questões que agora não pode, eu acho que a gente vive um momento em que muitas pessoas já vêm com construído, né, do que é o respeito, do que é o direito de cada um, e isso está bem consolidado. Mas a grande maioria ainda se prende ao que era antes. Antes era assim, até agora era assim. Até agora foi assim. Então, essa construção de tu fazer essa escuta do outro, ela centrada na pessoa que está ali falando alguma coisa, se despindo dos nossos conceitos, da nossa construção, né, buscando uma escuta imparcial e acolhedora. Então, são conceitos em que a gente está trabalhando nisso, né? É preciso trabalhar. E quando a gente fala com os bancos e a FENABAN a respeito desses conceitos, a gente percebe a questão do marketing que tu traz, né? De que, sim, eles entendem que para estar atualizado com a sociedade é preciso parecer ter esses conceitos. Então, assim, eles sempre estão à nossa frente. Agora, na prática, o que a gente vê, tanto colegas quanto os trabalhadores mesmo, é preciso desenvolver e trabalhar esses conceitos, o que é bastante desafiador, justamente porque a gente trabalha com uma categoria, e aí bancários, né? A gente trabalha com uma categoria que vive sob pressão, uma categoria já com adoecimento, e que a gente precisa trazer esse olhar de que o outro também está assim, então precisamos fazer essa escuta quando a gente vai acolher o outro, né? De quando ele consegue, e aí eu vou voltar um pouquinho antes, quando eu falava assim de compreender que não precisa ser assim, de que as coisas não precisam ser como sempre foi, né? São conceitos que ainda estão sendo trabalhados, porque mesmo o trabalhador não consegue perceber o que ele precisa fazer. E quando a gente tem alguém com coragem, né, de buscar alguma ajuda, alguma mudança, a gente tem que produzir em nós esses conceitos de fazer essa escuta acolhedora, imparcial, né, despida desse conceito de que até então sempre foi assim, né? Então eu acho que é uma construção que a gente vê acontecendo dentro do meio dos trabalhadores, e aí os nossos trabalhadores lá das instituições financeiras e nós trabalhadores sindicalistas que estamos sempre buscando nessa defesa de direitos e preservação das condições de trabalho. Então eu acho que são conceitos que, embora não sejam novos, a gente vê que ainda estão sendo construídos quando a gente fala, né, de representação e de relações de trabalho, né? Claro. A escuta ativa, né, é primeiro isso. Ela é uma escuta ativa, né? Então, não é só sentar ali e ouvir, né? Você tá
ativo naquela interação, você está presente naquela interação. Significa que você vai ouvir e não vai falar. Então, não é uma conversa, não é um diálogo, não é um atendimento, né? A pessoa não tá ali tirando dúvidas contigo de como é que funciona, né? Então, ou seja, pensando aqui na minha profissão como advogada, né? Alguém que tá me contando um assédio, a pessoa não tá exatamente interessada em saber o que a jurisprudência do tribunal diz sobre assédio, né? Para a categoria que tá na representação sindical, ela também não está interessada nos projetos que o sindicato já fez sobre aquela matéria, né? Naquele momento, então, não é um momento de falar, é um momento de ouvir, né? Ouvir aquele sujeito de forma ativa. E o ativa tem a ver também com devolver, né? A gente empatiza com o outro. Então, quando alguém vem contar uma situação de violência, aquela pessoa está em dúvida, ela está fragilizada, ela está com muitas incertezas e ela está buscando um reconhecimento. Essas modalidades de violência que a gente descreveu aqui, elas são violências que estão ainda no campo da disputa, né? De que se aquilo ali é normal ou não, se é natural ou não, se é justo ou não. A pessoa tem medo de estar sendo exagerada, de não saber o que é que ela está fazendo. É um terreno muito difícil de pisar. Ele é muito movediço, né? Então, quando a gente devolve para o outro aquilo que a pessoa nos disse, ela escuta e consolida, né? Então, por isso também ativa. Quando alguém diz, olha, muito dificilmente tu vai receber uma vítima que vai te dizer, eu sofri assédio sexual. Ela vai te descrever uma situação. E aí não tá no teu papel dizer, isso aqui é isso aqui é assédio, isso aqui é violência doméstica, isso aqui é... Mas você tá no teu papel dizer, eu tô te ouvindo e você me disse tal e tal coisa. Por isso também o recurso da anotação às vezes ajuda na escuta ativa, né? Que é você conseguir fazer esse espelhamento depois, né? Devolver para a pessoa o que ela te disse, não chegar em conclusões por ela, né? Não julgar também é importante. Então, será que isso aí é mesmo violência? Tu tem certeza? E tu tem prova? E tem alguém que viu, e tem uma testemunha, não que isso não seja relevante, porque eventualmente isso vai ser, né? Eventualmente vai ter um processo, vai ter uma intervenção e vai ter um momento de julgar e de produzir um juízo sobre o que aconteceu, mas ali na escuta não é o momento, né? De julgar, de comentar, comigo também foi assim, comigo também é assim. Pois é, teve uma situação parecida com a tua em tal lugar, né? Então, esse momento do acolhimento da escutativa não é o momento para fazer isso. Regular o tempo também, as aberturas, né? Às vezes a gente acha que o acolhimento, ele é uma coisa assim, fala que eu te escuto, né? Não é. Tem espaço que você não vai dar conta de todas as coisas. Então, também regular isso junto com a pessoa, para que não dure 2 horas. Tem que durar um tempo que fique saudável e que você também consiga estar ativo, porque depois todo mundo vai cansando, né? Vai perdendo a atenção e tal, e vai virando uma outra coisa. E acho que encaminhar. Isso é muito importante para a escutativa nessa matéria, assim, né? Não deixar que a pessoa... Porque a pessoa tá numa trajetória muito difícil. E uma trajetória que envolve muitas incertezas. E aí ela poder sair dali sabendo para onde ela vai, a depender do que é a situação, é bem importante, né? Então, conseguir encaminhar é uma coisa bem importante na escuta, porque dá para a pessoa uma amarração do depois, né? Sobretudo as violências, assim, que são violências de muita exposição, como, por exemplo, discriminação racial ou assédio sexual, as pessoas estão num percurso que elas precisam ali ter alguns alicerces, né? E o encaminhamento oferece isso. Então, eu diria assim, em geral, a escutativa está nesse lugar, né? E aí, claro, isso que a Priscila fala também é muito importante, que a gente observa é que esse é o trabalho, né? E as instituições... principalmente, né, instituições bancárias não fazem, elas pegam o capital político de não, eu tenho a defesa, tem a agenda da ONU 2050, igualdade de gênero, igualdade de raça e, né, inclusive o que a comunidade LGBT, o movimento LGBT chama de pink money, né, que é essa coisa de ter esse lugar inclusive nas propagandas, tem casais
homossexuais, tem pessoas trans na propaganda do banco, né? E a gente sabe que ali no exercício da proteção de direitos e da escutativa é muito trabalhoso e pouco... Na vida real não é assim. Na vida real tem pouco marketing em cima, né? Muito trabalho e pouco marketing. A escuta ativa, então, ela é parte de um protocolo de enfrentamento dessa violência. Sem dúvida. E que eu acho que ele é um protocolo que ele é importante de ser observado. A gente tem experiência, assim, nos bancos eles não têm esse protocolo, eles podem dizer que eles têm o protocolo, mas eles não têm o protocolo. E eu acho que a gente está tentando construir um protocolo, porque e aí há um reconhecimento nosso também, quer dizer, eu me sinto incapacitado de fazer esse protocolo, entende? Fundamentalmente por não ter todo esse processo de formação. Então, talvez a minha reação, Priscila, assim, ao longo de tantos anos de atendimento, e muitas vezes eu me deparei com situações de relatos de violência, né? Mais explícita ou menos explícita, né? E acho até que acabava chegando para nós, assim, as situações de mais explícitas, né? As menos explícitas nunca chegavam para nós. Elas não chegavam para nós porque muitas vezes o dirigente sindical mesmo não tinha essa formação para entender isso como uma situação de violência. E muitas vezes que elas chegavam, elas eram barradas por nós, entende? Por ignorância, eu acho que dos jurídicos, etc. Porque muitas vezes o raciocínio que nós fazíamos sem ter esse processo de formação, de conhecimento, era disso, era de dizer, mas tu tem certeza? Olha, isso vai te expor, tu depois não vai ter tu não vai ter testemunha, tu não vai ter prova, isso vai te prejudicar dentro do banco. Já é difícil para ti dentro do banco. Tu imagina se tu fizer esse relato e tal, o quanto tu vai ter que enfrentar, etc. Quando, na verdade, é um processo invertido. É um processo em que a gente tem que ouvir a pessoa e como parte do processo de restauração dessa pessoa, e depois a gente tem que encaminhar o que a pessoa está dizendo, né? Acolher essa pessoa, proteger a pessoa, exigir a proteção dessa pessoa por parte do banco ou por parte do empregador, né? E que muitas vezes, acho que esse é o processo todo. E pelo que eu sei, a gente está tentando montar esse protocolo, né, Priscila? A gente tá, a Bruna, eu sei que o escritório da Bruna, ela tem hoje também uma relação formal com o sindicato exatamente para tentar servir como acolhimento de pessoas que estão sofrendo, que sofreram algum tipo de violência dentro dessa área de discriminação, mas também de criar um protocolo que possa ser usado pelos trabalhadores do movimento dos bancários de Porto Alegre e região, mas que também possa servir como um pontapé inicial de uma formação de um protocolo, porque eu acho que se os bancos não têm, nós temos que ter esse protocolo, né? Essa é a ideia quando a gente fala das mesas, né, de igualdade de oportunidades, a gente vê justamente, né, os bancos trazem tudo que eles construíram, né, e aí a gente fala de instituições extremamente formais e tradicionais e que se agarram em tudo como foi feito assim até então. Então, trazem como a nossa categoria é privilegiada perto das outras categorias. Ok, sabemos, queremos mais. Né? Já que estamos tão à frente, né? Vamos continuar à frente. Então, essa discussão de mostrar que o que se tem até então é insuficiente, a gente se depara com essa questão. Nós temos que propor, né, o que nós entendemos ser o mais adequado para a gente continuar, né, estando num espaço em que a gente serve de modelo para outros, para que as outras categorias também busquem, né, os outros campos também de trabalhadores também tenham essas mesmas conquistas que nós tivemos ao longo dos anos, né, da construção dentro do movimento sindical bancário. E quando a gente vê que o protocolo, do jeito que é pensado dentro da FENABAN, né, vou falar dentro dos bancários, é pensado justamente nesse sentido de vamos reparar e, se puder, deixar
bem no cantinho, né? Pra gente não precisar Sigiloso, tratar melhor. sobre isso. Sigiloso, melhor. Melhor, né? Então, assim, sim, nós entendemos que é importante, sim, nós vamos fazer alguma coisa. E ao longo dos anos, essas mesas têm também, né, muito tempo, décadas, se avança nesse ponto de a gente melhorar esse entendimento do que estou fazendo e é suficiente. Então, esse trabalho de trazer um atendimento específico, de tratar a vítima de uma forma personalizada, porque eu estava olhando há um tempo atrás, um dos canais de atendimento, de acolhimento, mandava uma tela, outra tela, até que acabava no 180. Não é admissível que um banco diga que tem um canal de acolhimento de denúncias, que são telas que vão mandar para te ligar para o 180. Né? Então, assim, não é aceitável. Então, diz que tem, tá, mas aí a gente precisa avançar. Precisa ter, de fato, um canal próprio, né? Não um canal que diga para ligar para estrutura pública, né? Então, nós pensarmos em algo que a gente considera que seria o ideal e apresentar é uma construção que a gente constata que não vai acontecer por iniciativa das instituições. Então, a gente precisa ter algo pensado do que a gente acha mais adequado. E é nesse momento que a gente pensa, né, uma assessoria especializada para nos auxiliar nesse campo de formação para o dirigente sindical, a construção de um protocolo que de fato faça esse atendimento que a gente entende personalizado. E aí a gente tem, né, Bruna, a gente trata primeiro, que a Bruna me corrige nesse sentido, que não é primeiro, né, a gente precisa fazer todos ao mesmo tempo, mas a gente não tem perna para fazer tudo isso. A gente está nesse debate ainda. Então, a gente pensa, a gente vê a necessidade de uma construção mais específica, de formação e de sensibilização da categoria mesmo, né? No sentido de compreensão de que não é necessário viver com essas pequenas e grandes violências do dia a dia. Que a gente tem que ter um meio de fazer a sistematização e ir em busca de movimentar e melhorar, né, esse dia a dia. E, de fato, né, a gente volta para as condições de trabalho, porque uma coisa é o elevador, a luz, o barulho, a energia, as condições físicas, né? Depois a gente tem essa questão mais de clima e ambiente de trabalho. E essas pequenas violências a gente vai vendo, não, gente, não tem por que ser aceito esse tipo de situação, então a gente precisa buscar. E esse protocolo vem ao encontro da gente capacitar tanto o dirigente que faz que não é escutativa, né? Mas que a gente tenha num segundo momento um atendimento especializado que vá fornecer esse atendimento. Então, é uma construção dura. Quando eu quase te interrompi ali, que era quando a gente vai conversar com a FENABAN, vai conversar com os bancos e tal, e eles dizem, olha, mas a categoria profissional dos bancários, ela é privilegiada, as nossas relações são privilegiadas. Eles muitas vezes se referem ou dizem ou estão tratando de uma coisa que é física, não é uma coisa que é a relação de trabalho. Porque a relação de trabalho é uma relação de trabalho como qualquer outra. Não, e tem violências diferentes das outras, né? Quer dizer, se a gente tem uma relação de trabalho, por exemplo, num setor de trabalhadores que são sapateiros, eles têm um universo feminino que é muito maior, talvez, do que o universo feminino que tem nos bancários. Então, ela é diferente também. Então, quando ele fala que ele diz, não, a nossa relação ela é muito mais civilizada, porque ela não tem uma exploração de um trabalho físico e o ambiente dela o trabalho é prestado num ambiente com ar-condicionado, em tese, né, Priscila? Isso também é só em tese. Numa agência, com ar-condicionado, etc. Sim. Então, acho que isso também é um diferencial bastante grande. E lembrando que a categoria bancária, vocês falaram rapidamente disso, eu faço depoimento pessoal disso. O meu pai era bancário, minha irmã é bancária. O meu pai, ele era de uma época em que tem fotos ele era gerente de uma agência do interior do estado, tinha fotos na frente da agência, os caras tiravam uma foto por ano, todos os trabalhadores, todo mundo branco. Tinham 60 trabalhadores na época, tá? Numa agência do Banco do Brasil, na frente da agência, todos brancos, homens. Porque a primeira mulher
que entrou no Banco do Brasil para trabalhar, ingressou num concurso de 1969. Nós estamos falando de pouco mais de 40 anos, 50 anos, né? Então, e isso, do ponto de vista de uma empresa como o Banco do Brasil, que tem quase 200 anos, mais de 200 anos... do ponto de vista da cultura da empresa, etc. E eu me lembro quando teve o concurso do meu pai comentar, disse, agora vamos acabar com o Banco do Brasil, porque vão entrar as mulheres para trabalhar no Banco do Brasil. Quando hoje a solução são as mulheres, né? Sim. Bruna, o protocolo vai sair? Vai sair. Eu acho que protocolo e uma série de reflexões também, né, Priscila, que a gente vem também aprendendo junto com os sindicatos bancários, que é olhar pro sigilo dessas investigações, né? O quanto isso acaba também prejudicando o interesse coletivo, o interesse público envolvido, para a produção da prova, que às vezes é feita de forma deficiente, o judiciário desconstitui, né? Para o depoimento protegido, a gente sabe aí que tem muita gente que não é ouvida ou é ouvida num caráter muito precário, para melhorar os parâmetros de responsabilização, porque a gente já conversou que tem investigações acontecendo, tem punições acontecendo, mas elas são uma chamada de atenção, uma advertência verbal, elas são insuficientes, né? E não cumprem essa função de restauro, de reparação ou de responsabilização do agressor. O registro e sistematização disso, né? A gente vem conversando também sobre isso. O devido processo legal desses processos administrativos de investigação para que eles consigam produzir diferença nas instâncias judiciais. A gente sabe que tem instância judicial desconstituindo algumas investigações de compliance e ouvidoria, não só das instituições bancárias, mas de outras, né? Então, tem aí muita coisa de inserção pelos sindicatos bancários para a proteção desses direitos e para a melhoria desses espaços que estão aí, né, sendo vinculados na mídia e nas propagandas, como temos uma ouvidoria, temos o compliance, que é a palavra da moda, né, e buscar a efetividade disso, né, para a responsabilização, para a proteção das vítimas e para assegurar um direito que é coletivo e individual de um meio de trabalho, um meio ambiente de trabalho sadio e livre de discriminação, né? Então, acho que vai sair outras coisas também, provavelmente. Gente, quero agradecer muito a Priscila Aguirres, diretora do Departamento Jurídico dos Sindicatos Bancários de Porto Alegre Região. Agradecer muito a Bruna Fernandes Marcondes, advogada do escritório FCN Lacerda Advocacia e Assessoria Estratégica. Acho que foi uma conversa que vai ajudar muito a categoria bancária, vai ajudar muito ao conjunto dos trabalhadores, para que a gente possa ir avançando, criando protocolos, combatendo a discriminação no local de trabalho, combatendo a discriminação na sociedade e avançando, porque eu acho que isso que é importante. Nós estamos gravando hoje num dia de homenagem também a um combatente humanista que faleceu, que é o grande companheiro Pepe Mujica, e que falou muito sobre isso, sobre o avanço da humanidade, sobre a civilização e sobre esse combate que é um bom combate, como diz Olívio Dutra, que é o combate que nós todos temos que fazer todos os dias para eliminar a discriminação da sociedade e, no nosso caso, especialmente do ambiente de trabalho. Esse foi o podcast Eu Tenho Direito, uma produção do Sindibancário junto dos escritórios de advocacia associados ao sindicato. Na apresentação, eu, Antônio Vicente Martins, na produção junto comigo a Laís Escher, jornalista aqui do sindicato, na técnica o Diego Dornelles, a coordenação de comunicação é da Aline Adolfes e a direção de comunicação é do Sérgio Hoff. Até a próxima!